que começou como começa, né, com todo mundo, ganha bicicleta no Natal, no aniversário, eu não lembro exatamente, rodinha, essas coisas. Aí depois eu já estava no grupo escoteiro e eu andava com a bicicleta muito assim no bairro. Eu lembro que a gente brincava de pega-pega com as bicicletas no Parque da Independência, né, onde fica o Museu de Ipiranga. E aí eu fui crescendo, tudo. O meu pai achou que eu precisava de uma bicicleta maior, mas eu lembro que ele não tinha grana, os meus amigos estavam ganhando a Caloi 10. E aí tinha uma Caloi 10 anos, sei lá, 70 em alguma coisa, largada na casa do meu primo. Ele pegou essa bicicleta, meu primo não usava mais, ele deu uma reformada e me deu. E eu acho que foi aí que começou a história de usar a bicicleta como meio de transporte, né? E eu lembro que era um evento, assim, porque você tinha que levar muita coisa. Eu saía 1h30 antes, a distância era gigantesca. Hoje eu já acho que não é tanto assim, né? Mas era absurdamente, era longo demais, né? E todo mundo achava que era uma loucura. E para ir era uma farra geral, e para voltar era aquele cansaço, porque você já estava com fome, né? Acho que começou aí a história de usar a bicicleta como meio de transporte. Aí eu me recordo que eu dei uma parada com a história da bicicleta, aquela fase que a gente fica meio bobo, né? 18 anos, você quer carro e só pensa em carro. E aí aconteceu isso, eu parei um pouco com a bicicleta e aí a proposta era, não, vamos subir umas montanhas, vamos ver qual é que é isso aí. A gente começou a subir montanha, começou a fazer... Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez foi o pico do... O primeiro lugar que eu fui foi o pico do Itaguaré. Mas a gente não chegou no cume porque a gente estava de calça jeans, estava de tênis, está tudo errado, né? A gente nunca pode querer fazer a primeira viagem, a primeira experiência e desistir, porque senão você vai desistir de tudo na vida, porque a primeira vez dá tudo errado, né? E aí esses caras, né? Aí eu lembro que eu voltei para o grupo escoteiro, eles também voltaram, mas a gente já estava como chefe. E aí esses caras falaram assim para mim, pô, por que a gente não faz uma coisa de bicicleta, né? Vamos fazer uma viagem de bicicleta. E eu tinha uma Monarch. A Caloi 10 estava em casa, estava largada lá, e eu tinha uma Monarch que eu tinha comprado no Mapping, nas antigas lojas Mapping, né? E eu achava que era uma baita bicicleta, né? Pô, tinha marcha, era uma mountain bike, né? Mas ela era de ferro, sabe? Enfim, né? Aí eles falaram, mas a sua bicicleta não serve. Puta, precisa comprar uma bicicleta, né? Então eu lembro que a viagem era sábado, eu fui comprar a bicicleta quarta-feira. Ah, mas você tem Alforge? Não, não tenho. Não dá para fazer de outro jeito? Não, não dá. Eles tinham feito uma viagenzinha de fim de semana, mas foi uma roubada também. Eles não tinham a menor experiência, mas eles achavam que tinha experiência. E eu acho que isso que é a pior coisa, né? Você confiar numa pessoa que não tem experiência, aí vai cair todo mundo na roubada. No final foi isso que aconteceu, né? Eu comprei a bicicleta, comprei os alforges, uns alforges ruins pra caramba, muito difícil de tirar, muito difícil de colocar. E aí, assim, naquela época eu fazia academia, né? 3 vezes por semana. Eu falava, bom, quem faz academia vai aguentar uma viagem de bicicleta, né? Putz, não foi nada disso, cara. Foi uma roubada muito grande, a gente errou nas questões de comida, a gente não tinha comida, porque a gente falou, te compra no meio do caminho. E eu também não dei muita opinião, porque eu achei que estava tudo certo. Assim, horrível. A viagem foi... Tudo que podia dar errado, deu errado, né? Brigas, né? Xingamentos, ódios mortais, né? Aconteceu tudo isso. Aí passou... E eu falei, eu não vou mais viajar de bicicleta, né? Chega com essa história, né? E aí eu conheci o clube. Conheci o clube de cicloturismo e eu não sei porquê, acho que foi um evento no Sesc Ipiranga, eu moro lá perto, eu fui, né, comecei a me interessar, falei, bom, talvez... Aí tinha uns caras que aparentemente entendiam mais do assunto, né, e aí eu falei, não, acho que dá para fazer, né, eu acho que eu vou tentar ouvir quem sabe um pouco mais da coisa, né. E aí começou a fazer essa história de acompanhar, ir nas palestras e conversar com o pessoal do clube, né? Que aí depois ficou meus grandes amigos também. Aí em 2005 eu voltei para a Serra da Mantiqueira, voltei com outro cara lá, mas aí já foi uma viagem mais estruturada, já deu certo, né? Naquela primeira viagem a bicicleta não funcionava direito, porque também você compra a bicicleta, uma bicicleta completamente diferente, você já sai para uma viagem, né? Quer dizer... A chance de dar errado, você não se adaptar com a bicicleta, ela é muito grande, né? E foi isso que aconteceu também.
Então eu já estava com a mesma bicicleta, mas eu já fiz umas adaptações, foi dando certo, né? E aí fiz umas viagens, depois eu fiz outras para a Serra da Mantiqueira, depois eu fiz uma grande, foi a primeira viagem assim que eu acho que foi grande, que eu passei 15 dias lá no sul, né? Foi Santa Catarina, foi em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí eu lembro que eu estava numa palestra também do Clube de Cicloturismo, e eu lembro que o Rodrigo e a Eliana vieram apresentar uma palestra, eu já frequentava, e eu lembro a Eliana perguntando, tinha pouca gente na palestra, né? E eu lembro que aí teve a oportunidade de ela perguntar assim, mas qual é a sua viagem de sonho, né? Qual é o sonho qual é o lugar que você mais quer viajar? E perguntou para a plateia, né? Aí quando falou assim, e você? Eu falei, eu quero ir para Nova Zelândia. Né? Aí ele falou, poxa, mas uma viagem dessa é um sonho, né? Eu falei, de fato, né? E eu já tinha ido para Nova Zelândia, eu tinha ido em 2000, eu tinha feito um curso de inglês na Austrália e na volta eu passei na Nova Zelândia e eu conheci só a parte norte da Nova Zelândia. Fiquei uma semana lá, não deu para conhecer nada. Quando eu saí, não era 2002, quando eu saí em 2002 da Nova Zelândia, eu falei, eu quero voltar. E aí eu decidi realmente, quando fui juntando dinheiro, tudo, e aí eu fui pensando, pô, já viajo de bicicleta, eu já faço montanhismo, eu quero ir para Nova Zelândia, eu falei, bom, a viagem é essa, né? Eu vou para Nova Zelândia de bicicleta. Eu acho que o montanhismo você consegue vivenciar bem assim a questão de subir uma montanha, de estar indo degrau por degrau, né, passo por passo e chegar lá no cume, ou às vezes ter que voltar porque não deu. Essa coisa é muito especial, né? E o cicloturismo também, porque você conhece a natureza, mas você vai mais rápido, você passa num lugar de natureza, ou você vai numa cidade pequena, você conversa com as pessoas. Eu acho que eles se complementam, para mim se complementam. Eles não vou fazer ou o cicloturismo ou o montanhismo. Não, eu gosto de fazer os dois, né? Dá para você. Tanto que uma das viagens que eu sonho em fazer, que eu ainda não tive oportunidade, mas eu queria botar uma prancha na bicicleta e fazer uma viagem assim, né, subindo, sei lá, um lugar de praia, pode ser o litoral de São Paulo, tudo. Aí para num camping, acampa, pega onda, põe de novo, só que primeiro precisa aprender a surfar, né? Aí depois, quer dizer, mas a ideia de realmente complementar, quer dizer, você tá no mar, você tá... eu acho que o cicloturismo leva, né? O cicloturismo te dá mais opções. Você consegue fazer coisa de natureza, você consegue ter contato com as pessoas, você consegue fazer uma viagem de bicicleta com só fins culturais, você passa nos museus, você passa na cidadezinha, você consegue fazer isso, né? E aí, com essa experiência de ter ido lá, eu falei, não, eu vou começar a viagem pela Ilha Sul, né? Porque a Nova Zelândia, elas são duas ilhas pequenas, um país que está localizado na Oceania. Se eu não me engano, é algo como 4 horas de voo, né, da Austrália. Então, você olha no mapa, você acha que é perto, mas tem uma distância razoável. Então, eu falei, vou começar pela Ilha Sul, mas a porta de entrada da Nova Zelândia é a Ilha Norte, a cidade de Auckland, tá, na Ilha Norte. Então, eu cheguei lá em Auckland e de lá eu tomei um outro avião para a Ilha Sul. E aí eu fui vendo, né, qual que era da cidade, eu percebi que eu atrapalhei o trânsito, porque eu ficava acuado, né, e os caras paravam para poder andar e eles não aceleravam enquanto eu não passasse. Quer dizer, a bicicleta era prioridade. Então, até se acostumar, né, que você está sendo respeitado, né, na realidade que a gente tinha, foi difícil. Eu atrapalhei algumas vezes o trânsito. E aí você, na estrada, uma estrada sem acostamento, tudo, mas com várias placas, divida o espaço, né, eles falavam assim. Então, e era um carro e uma bicicleta. Então eu falei, poxa, que louco, né? Eu estou na principal estrada da Ilha Sul e pedalando, mas os carros eles sempre abriam. Então você tinha uma estrada de mão dupla, né? Uma vai, outra volta. Então os carros, assim, eu pedalando, assim, encostando para eles passarem, eles não passavam. Eles só passavam quando o carro que estava vindo passava, aí eles abriam, iam para outra pista, como se eu estivesse de carro, né? Me ultrapassavam e voltavam. Então isso assim... isso impactou bastante, impactou de forma positiva.
E aí, assim, e aí você começa a conhecer as pessoas, porque a ideia da viagem, a ideia principal da viagem era o seguinte: olha, eu vou ficar num lugar, né, eu vou reservar um lugar só quando eu chegar, depois eu não vou reservar mais nada, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quanto tempo eu vou querer ficar, eu nem sei direito como que chega nos lugares. Eu acho que essa é a grande sacada da viagem, você deixar a viagem acontecer. Né? Eu não sou muito a favor de um roteiro, apesar que muitas viagens exigem um roteiro, mas eu sou a favor de deixar livre, né? Principalmente quando você tem tempo. Eu passei 40, 41, 42 dias na Nova Zelândia. Foram 1.300 quilômetros pedalados, mas eu alternava muito, né? Então chegou nesse parque, que é um parque bem no centro da Ilha Sul, o parque do Monte Cook. Então eu demorei uma semana para chegar lá. E aí fiquei uma semana só fazendo caminhada. Né? Aí eu subi numa área que tinha um hut, né, que era como se fosse um albergue, mas é um outro nível de albergue, é um albergue assim de montanha mesmo, energia elétrica com captação solar, sabe? Banheiro externo, banheiro seco externo, ampla área de cozinha, e aí você também pode acampar. Assim, tudo muito livre, você só tem que comunicar para onde você vai. E aí você fica lá o tempo que você quiser. Eu lembro que tinha uma lousa com previsão de tempo, sabe? Então, olha, amanhã vai chover, amanhã. Então você conseguia planejar a viagem, né? Bom, sobre os habitantes lá da Nova Zelândia, né, o povo neozelandês, a Nova Zelândia ela foi colonizada pela Inglaterra. Então você tem aquela coisa do inglês, né? Aquela pessoa bem assim, com a pele bem clara, mais puxada assim para o cabelo claro, loiro. Então você tem até o inglês deles eles têm algumas coisas próprias, mas eles têm muito aquele sotaque, né, um pouco da Inglaterra. Mas eles têm parte da população eles têm é o indígena deles, né? Eles valorizam muito a cultura desse indígena lá na Nova Zelândia. Então você tem museus, você tem todos os nomes assim são nas duas línguas. Então então, por exemplo, o nome da montanha, Monte Ruaperro, é na língua deles também. Mas assim, você vê poucos, você vê mais assim, pelo menos nos lugares que eu passei, você vê mais o cara que né, os traços europeus. Mas assim, mais gente assim, mais o inglês, né? E eles têm toda aquela coisa, toda aquela coisa pontual do inglês, aquela característica do inglês de ser, eu tinha que sair do camping meio-dia. Era assim, meio-dia e meia, né, o cara veio assim e falou, olha, você tem que ir embora. Aí eu falei, não, eu já estou indo embora, eu estou só arrumando minhas coisas, eu vou comer uma coisa aqui, né? Não, você tem que ir embora, você já passou seu horário, tem meia hora. Eu falei, não, tá bom, eu já estou saindo, eu só vou, né? Sabe aquela coisa brasileira? Eu já estou... Não, você não está entendendo. Ou você sai agora, ou você paga, né, mais uma diária. Ele até falou assim para mim, eu não tenho nada contra você, mas horário é horário. Eu falei, então tá bom. Joguei as coisas para dentro da bicicleta, falei, se o negócio é sair do camping, eu vou sair. Saí do camping, botei o pé na calçada, né, e comecei a organizar minha bicicleta lá. Inclusive me trocar. Então eu tirei a roupa, tirei a calça, né, fiquei de cueca, fiquei atrás de uma... Eu lembro que eu fiquei atrás era uma cabine telefônica lá, fiquei de cueca na rua, na frente dele, ele lá me olhando, né, e eu colocando a calça, me preparando, estou fora do camping, né? Regras são regras, né? Mas eles são muito assim, muito horário, muito, né? A organização é boa por um lado, né? Mas por outro, essa questão rígida do inglês pontual, o chá dá 5 para eles, né? Essa coisa acaba afetando a gente que tem uma cultura um pouco mais, não, tudo bem, fica mais um pouco, sabe? Né? Eu lembro assim que tinha hora que eu acampava em lugar selvagem, tinha hora que eu acampava... Eles têm uma coisa bem legal, que você pega no aeroporto esses livrinhos, né? Esses livrinhos aqui que são livrinhos de áreas de camping. Áreas de camping.
Então isso é uma coisa que eu não tinha planejado, eu não sabia que existia isso. Aqui no Brasil, no meu planejamento, eu não imaginava que existia isso. Então eu peguei esses livrinhos e aí eu comecei a mudar a viagem, eu vi que tinha a possibilidade de fazer outras coisas bem interessantes. E aí você chega num desses campings, não tem ninguém para cobrar. Está escrito o valor do camping, eu lembro que era 5 ou 10 dólares neozelandeses, não tem ninguém para cobrar. E aí você tem uma urna, a urna tem um plástico, um plastiquinho assim, né, um envelope assim com plastiquinho, e no plastiquinho tem essa etiqueta aqui. Então você põe o dinheiro no plástico, tá? Põe o plástico dentro de uma urna, e isso aqui você põe na sua barraca. Quando passar um fiscal, ele vai ver que você pagou. Tá? Então eu achei muito interessante que todo mundo fazia isso, não tinha ninguém que pensava assim em dar um calote. Porque você chegava lá, banheiro limpo, essas coisas, né? Então, isso me impressionou bastante. E aí, acho que o fato mais curioso mesmo da viagem, que foi um fato, para mim foi lamentável, né? Porque eu planejei de sair da Ilha Sul e ir para a Ilha Norte. Eu já tinha conhecido um pedaço da Ilha Norte, né, 8 anos antes, lá em 2002. E eu tinha subido uma montanha lá na Ilha Norte, em 2002, que foi a primeira montanha de gelo que eu peguei, que eu tinha subido. Assim, super tranquila, né? A montanha é bem tranquila, qualquer um consegue subir, não precisa de equipamento especial, nada disso. Você consegue bater e voltar no mesmo dia, tá? Mas você tem um contato com gelo. E a montanha é muito bonita, porque no topo ela tem assim, ela tem uma cratera de vulcão, né? Ela é um vulcão que ainda está ativo. E eu falei, não, eu quero voltar para lá porque a montanha é muito especial. E eu fiz de tudo para voltar. Então, uma hora eu parei com a viagem, coloquei a bicicleta dentro de um ônibus e cruzei, né, através pelo ônibus as estradas, depois cruzei para a Ilha Norte com um barco, e aí cheguei num lugar, peguei um trem, tudo com a bicicleta, aquela confusão de bagagem, alforje e tudo, e aí pedalei mais um tanto até chegar na montanha, né? Quando eu vi aquela montanha de novo, eu não acreditei, eu falei, pô, depois de 8 anos, 9 anos eu tô aqui de novo, a montanha na minha frente, né? Então eu criei uma expectativa tão grande de subir a montanha, e eu falei, legal, né? E aí eu peguei, fui com a bicicleta, cheguei num camping, aí eles falaram, não, pode deixar a bicicleta aqui, não tem problema, né? Porque tem muita essa facilidade lá, você às vezes fica num camping, você fala, vou para tal lugar, eles falam, deixa a bicicleta aí. Né? Eles ajudam bastante nesse sentido, e foi assim que aconteceu. E aí eu comecei a subir, me disseram que eu podia acampar em qualquer lugar lá do parque, porque é um parque também, então eu acampei na base da montanha, falei, eu vou ficar mais ou menos por aqui, porque amanhã já era tarde, falei, amanhã eu subo a montanha. Né? Tinha banheiro perto e tal, então de manhã eu uso o banheiro, tudo, e vou para a montanha. E eu com aquela expectativa de subir de novo a montanha, aquela coisa, né? Pô, já vi que o tempo ia ser maravilhoso, tinha chovido pra caramba numa semana antes, então eu sabia que não ia chover mais. E aí eu acordo assim, com um helicóptero, né? Vum, passando por cima da minha barraca, né? Vum, indo e voltando. E eu falei, mas o que será que é isso? E o helicóptero ele estava com uma bolsinha assim, né? E voltava. Eu falei, mas o que será que é isso, né? Aí eu fui para aquele centro de visitantes, onde eu pretendia, né, usar o banheiro, tudo, para depois subir a montanha. Quando eu cheguei lá, estava uma confusão, tinha polícia, tinha ambulância, tinha um monte de coisa, né? Aí perguntei, mas o que está acontecendo, né? Teve um incêndio, porque a montanha no inverno ela é área de esqui. Então, ao longo da caminhada, ao longo do cume, tem várias estações de esqui. Em algumas dessas estações eles guardam lá equipamentos, etc. E tinham botado fogo num desses equipamentos, dessas casas. Eu falei, tá bom, né? Mas e aí? Mas posso subir? Não pode subir. Né? A polícia falou, não pode, tá tudo interditado, não pode subir. Né? Então, mas ele falou, mas escuta, o que você está fazendo aqui, né? Que a gente fechou o parque de manhã, como é que você está aqui? Ele falou, não, eu acampei aqui no parque, né? Eu ia subir tudo. Ele falou, você acampou aqui? Você passou a noite aqui? Eu falei, passei a noite. Eu falei, pois é, né? O incêndio começou de madrugada, né? Aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a perceber que eu mesmo fui me metendo numa roubada. Eu falei, você não quer conversar com a gente sobre isso, né? Eu falei, puta, tá bom. Aí eu comecei a conversar com o policial. E eu lembro que tinha um outro cara que também queria subir a montanha. Então a gente falou, então vamos acampar mais ou menos perto, mais ou menos junto, tal. E tinha uma barraca também, vamos dividir as comidas, tal. E a gente sobe a montanha, né?
E de manhã o cara sumiu, eu não sei onde ele foi parar, o cara, entendeu? E eu falei, bom, mas eu não tô nem aí pra ele, eu vou fazer a minha viagem. E aí os policiais falaram, mas você tava com um cara? Eu falei, de onde ele era? Ah, dos Estados Unidos. Eu falei, um cara meio tatuado? Eu falei, um cara tatuado. A gente viu ele na estrada. Eu falei, então, mas como é que é, né? Você o que você fez aqui? O que você está usando para comer? Eu falei, um fogareiro. O seu fogareiro como é que é? É a gasolina. Ah, gasolina? Enfim, eu fui me denunciando, né? Mas aí eu mostrei pro policial, falei, olha, eu sou brasileiro, eu vim aqui subir a montanha, contei toda a história e eu tô fazendo camping aqui, né? Não tem o menor interesse. Ele falou, então tá bom. Eu falei, olha, tem chance da montanha, a rota, né, do cume abrir amanhã? Ele falou, não tem chance. Eu falei, posso dormir mais uma noite aqui no parque? Ele falou, pode dormir. Aí quando eu estava acampando, eu falei assim, nossa, mas que roubada eu me meti, porque se botarem fogo e mais uma casinha, entendeu? Eu que já sou suspeito, mas consegui, né, explicar para o policial com aquele inglês macarrônico que eu não tinha nada a ver, mas se eu botar fogo eu vou sair preso daqui, né? Vou sair preso, porque o parque estava fechado mesmo, ninguém de estranho estava no parque, só eu. Aí no dia seguinte, eles falaram, não, a gente não aconteceu um novo incêndio, mas eles falaram, a rota não tá aberta, a gente descobriu umas pegadas, né, na neve, então a gente está fazendo perícia, tudo, você não vai poder subir. Aí eu voltei frustradíssimo, né, voltei bravo, tudo, bem chateado mesmo, continuei a viagem, eu tinha que voltar, porque meu voo estava se aproximando, voltei para Auckland, passei mais uns 2, 3 dias lá, porque é uma cidade bacana, que eu acho que tem que aproveitar tudo. Ótimo, falei, não vou ter mais surpresas aqui. Já estava, né, despachei tudo que tinha que despachar. Quando chegou na hora estava lá na sala de embarque, aí falou assim, Mr. Paulo. Começaram a me chamar no microfone, né? E eu falei, putz, ferrou. O que eu imaginei? Eu falei, eu tô com um fogareiro a gasolina, e eu limpei, né, o fogareiro. Falei, mas deve ter ficado algum cheiro, o cachorro deve ter sentido o cheiro da gasolina e falaram, meu, sua bagagem não vai poder ir. Mas eu sabia que era uma coisa ainda pior, né? Tinha uns policiais lá. Eles falaram assim, ô Paulo, tudo bem? Então, a gente estava lá na montanha, né, uma semana atrás, você lembra da gente? Tudo? Eu falei, lembro. Então, a gente queria tirar a foto da sua bota. Porque a gente encontrou umas pegadas, a gente quer ver se é a mesma. Eu falei, aí eles foram educados, assim, você permite que a gente faça isso? Né? Eles perguntaram, né? São super, né? Me impuseram. E tanto é que a gente vai para uma salinha lá para não ficar constrangido. Eu lembro que eles usaram essa palavra, para não ficar constrangido para você. Então, eu falei, tudo bem, eu me submeto. Só que vocês têm que me dar a garantia que o voo não vai embora, né? Eu falei, eu preciso trabalhar amanhã no Brasil. Não tem problema. E assim foi, né? Nunca mais eu soube o que deu esse assunto, entendeu? Mas eu garanto para vocês, a pegada não era minha. Não fui eu que botei fogo lá. Eu lembro que um fato curioso era o seguinte, na Nova Zelândia eles protegem muito, a questão ambiental deles é muito forte. Eles protegem muito. Então, tanto quando você entra no aeroporto, eles pedem para você tem que submeter, você tem que mostrar a sola dos seus calçados. Tanto aqueles que você está vestindo, como aqueles que estão na sua mala. Porque eles não deixam você entrar com terra, com poeira do seu outro país para a Nova Zelândia. Porque eles falam que eles têm uma natureza única e isso pode prejudicar. E aí tudo bem, durante a viagem o que eu via? Eu via muito coelho morto na estrada, muito coelho atropelado. E chegou um momento que eu falei, mas como um país desse que protege tanto o meio ambiente, os caras são tão preocupados, tão chatos, permitem que os coelhos morram assim. Mas vários cadáveres assim pela estrada, né? Por que será? Aí me explicaram, assim, o coelho não é da Nova Zelândia. O coelho é um animal que veio não sei de onde, que eu não lembro exatamente onde que veio, mas ele é um animal que não tem predador e ele se multiplica muito rapidamente e ele gosta de comer os ovos de determinados pássaros que só tem na Nova Zelândia. Então é permitido matar coelho à vontade lá, né? Esse foi um fato bem curioso. E eles têm um animal lá que é o Kia. É o Kia, que é uma espécie de um papagaio, né? Só que o bico dele é mais assim inclinado e mais fino, mais afiado.
E ele é um papagaio que até depois eu investiguei, assim, ele é considerado um dos pássaros mais inteligentes que existe. E o Ki, ele é muito conhecido por danificar carros, ele gosta de destruir, fuçar aquela borracha que tem nos carros, e barracas. Barracas, o negócio dele é barracas. Ele fura as barracas. Eu lembro que um dia eu estava acampando, mas era um lugar alto assim, e estava ventando bastante. Eu lembro que eu acordei com um grito dele assim, sabe? E assustadíssimo, que eu falei, só tem essa barraca, se esse bicho me furar a barraca eu tô perdido, né? Mas ele não tem medo, assim, a gente ficou com uma distância, assim, como nós aqui, sei lá, uns 3 metros, 2 metros, e ele me olhava, ele ficava investigando tudo. Aí eu lembro que ele ficou de saco cheio e voou, sabe? Mas é um animal que só tem lá. Na verdade, assim, eu não sou vegetariano, eu não como carne vermelha e não como porco e não como frango, né? Mas peixe eu como, porque acho que pelo menos uma proteína animal eu preciso ter, apesar de não querer comer o peixe, mas eu acho que pelo menos alguma proteína animal eu preciso ter. E aí tinha salmão na Nova Zelândia. Eu falei, nossa, né? Porque eu também não achei atum, não tinha aquelas latinhas de atum, mas tinha salmão. Eu falei, puta, vou ver o preço do salmão, mas eu imaginei que era uma bica, né? Aqui no Brasil é caro o salmão, pelo menos era, né? Não sei hoje. Quando eu cheguei lá, o salmão era super barato, porque os caras fabricam salmão, não, eles cultivam salmão, né? Eles têm umas piscinas assim, eu lembro que eu vi durante a viagem, assim, eles represam assim, alguns lagos, né? Então eles têm muito salmão lá. E de resto, assim, arroz, macarrão, e aquela história, fazer um café da manhã bem reforçado, um almoço é um lanche que eu fazia, e um jantar, aí sim, consistente, aí cozinhando mesmo, né? No almoço eu quase não tirava o fogareiro, porque era uma parafernália grande, né, para tirar, então... Eu lembro uma vez que há pouco tempo atrás, eu fui no encontro do cicloturismo, teve um cara que estava falando de uma viagem que ele fez, assim, mas uma baita viagem, né? Eu acho que o cara era formado em engenharia e ele estava contando todos os detalhes que ele fez para diminuir o peso da bicicleta dele, né? Então me chamou a atenção a hora que ele falou que ele cortou o cabo da escova de dente dele, entendeu? E eu falei, eu sou completamente ao contrário, porque o que eu fazia? Eu comprava cacho de banana, entendeu? Eu botava em cima da bicicleta e pedalava, sabe? Com as bananas lá, né, pra fora. E aí eu pedalando, virava para trás, catava uma banana, comia, porque, meu, já tá pesado mesmo, não tem problema. Mas é aquela história que você faz, né? São os confortos que muitas vezes você não abre mão. Naquela época, pelo menos era o que se difundia, a questão do amortecedor não tinha muita... Quer dizer, existia uma desconfiança. Eu lembro que até tinha uma polêmica nas palestras. Se o amortecedor der pau, e o que se faz na viagem? Então eu optei por comprar sem amortecedor. E eu tenho a bicicleta até hoje, eu acho que eu vou ter que mudar isso um pouco, né? Então a minha bicicleta, assim, ela é simples, ela não tem amortecedor, é uma mountain bike adaptada, os bagageiros são bagageiros aqueles de ferro, de R$15, e aí eu mandei fazer uma adaptação, soldando, reforcei a solda neles. E eu lembro, assim, que eu tinha uma mania, que eu já descartei, e acho que muitos de vocês vão ficar surpresos, que era usar o dínamo. Eu amava o farol de dínamo, só que não aquele dínamo que vem no cubo, o dínamo que você põe no pneu e ele fica girando, né? E eu lembro que eu fui viajar para Nova Zelândia com isso, né? Era um trambolho aquilo, né? São 2 faróis, um na frente, um atrás, e mais aquele trambolho lá. Eu acabei abolindo isso muito a contragosto, né? Mas porque queima muito fácil, né? Então, assim, é uma bicicleta simples, não tem... E aí, alforge na frente, alforge atrás, que eu acho que isso é uma coisa bacana, porque dá uma equilibrada na bicicleta.
mochila de montanhismo, aquelas mochilas cargueiras, só que ela ficava em cima do bagageiro, então eu colocava um alforje de um lado, né, atrás, um alforje do outro e a mochila em cima. E aí alguma coisa que eu queria assim pegar imediatamente eu colocava dentro da mochila, a mochila ia vazia. Então as bananas, por exemplo, eu colocava na mochila, né? Um agasalho, um anorak eu colocava na mochila. Bastão de caminhada, pelo menos. Bota, que precisava de bota para fazer as caminhadas. E eu lembro que foi muito importante a bota, porque graças à bota eu não torci o tornozelo numa das caminhadas, então a coisa da bota reforçar, né, proteger o tornozelo, acho que é muito importante. E durante o pedal, eu pedalava de papete, né? Material de camping completo, barraca, essas coisas. Que mais? Chimarrão, isso é muito importante, né? Não posso viver sem chimarrão. E o lance do chimarrão era bacana porque você é obrigado a levar uma térmica, e aí você tem água gelada. A água da Nova Zelândia você pega dos rios, dos córregos lá, ela é gelada, então se conservava. E aí assim, luva, que é importante, porque eu nunca vou esquecer uma palestra aqui, por isso que é importante ir nas palestras, né? Eu lembro que um cara que deu uma palestra, ele falou que ele deu uma queda, assim, ele estava andando super devagar na bicicleta, ele caiu e a primeira coisa que vai para o chão é a mão. E ele falou que ele tomou 7 pontos na mão por uma queda assim, besta, andando devagar, né? Então a luva, capacete, que é essencial, né? Não dá para viajar sem capacete. Eu acho que era mais isso, assim. Então a característica mountain bike, né? A relação de marchas assim boa para você poder subir, tem muita subida, isso você usa bastante. Material também de mecânica, né? Aquele material, aquele kit básico, o kit de limpeza. Eu lembro que teve pelo menos uma vez assim que eu parei uma manhã inteira, dei um trato na bicicleta, porque ela vai se desregulando, né? Pelo menos a minha, eu não sei as de hoje, mas a minha, que é um modelo 2003, ela vai se desregulando durante a viagem e é muito peso na bicicleta, né? E é aquela coisa de aprender a montar a bicicleta dentro do malabike, que é que você tem que levar uma malabike para uma viagem dessa. E tirar o câmbio, o plástico bolha, todo aquele ritual, né? Acho que todo mundo tem uma idade que você é um idiota, né? E eu tive essa idade muito acentuada na minha vida, que eu falei, não, eu quero fazer direito, e eu quero ganhar muito dinheiro, e eu quero ter um baita escritório, e eu quero fazer isso. Depois você aprende que a vida não é bem assim, né? Então, nada contra, mas eu estava me distanciando um pouco daquilo que eu era quando eu era mais jovem, quando eu era criança, da época do grupo escoteiro. E aí eu comecei a trabalhar, mas nunca parei um negócio de contato com o meio ambiente, né? Viagem de bicicleta, montanha, nunca parei com isso. Mas assim, eu trabalhei bastante como advogado, mas aquilo começou a me cansar, né? Me cansar de falar. E assim, eu estava meio perdido. Falei, putz, eu tive toda essa formação, trabalho, né? Trabalho bastante nisso, mas eu não estava satisfeito. Então o que eu faço, né? Eu largo tudo. Depois de tanto tempo vou começar tudo de novo, o que eu vou fazer? E aí eu fui percebendo que eu podia aliar as duas coisas, eu podia aliar aquilo que eu acreditava, né, tudo aquilo que eu tinha vivenciado e que vivenciava e vivencio até hoje, que é a experiência com o meio ambiente, né, utilizando montanhismo e cicloturismo, com o direito, com aquilo que eu já sabia, com aquilo que eu trabalhava. Mas eu queria saber mais, né? Mais de meio ambiente. Então eu fiz um mestrado em ciência ambiental, que aí é um negócio interdisciplinar. Aí do mestrado agora para o doutorado, aí comecei a dar aula, e dou aula de direito ambiental, então eu tive essa chance na faculdade de falar, olha, tudo bem, vocês querem me contratar, mas eu não dou aula de separação, de divórcio, de ação de despejo, eu não quero saber nada disso, né? Eu só dou aula de meio ambiente. Ah, não, você pode ficar só com o meio ambiente. Então eu falei, então tá bom. E assim, o contato com a natureza que eu tinha, né, via cicloturismo e montanhismo, que acabou levando a isso, né? E que começou tudo lá atrás, que começou com o escotismo, de acampar mesmo. Quer dizer, as coisas não são à toa, né?
A questão da natureza é essencial para a gente que viaja, que gosta de acampar, gosta de conviver. Então eu comecei a defender bastante isso, também por conta de estudar bastante. E tanto que as minhas aulas de direito ambiental, elas não são aulas assim que eu explico o direito, eu sempre dou uma liçãozinha para eles, né? E aí eu usei o lance da aula para tentar difundir os valores que eu acredito. E aí eu percebi uma coisa que às vezes eu me arrependo de ter percebido, que é a coisa de, olha, eu não posso querer proteger meio ambiente, eu não posso querer defender os valores que eu acredito sem a política. Então eu falei, eu preciso estudar política também. Então eu comecei a estudar política, aí eu me propus a dar aula de política para os alunos, a gente tem um curso tem uma disciplina de ciência política. Então, o trabalho que a gente faz no clube de cicloturismo tem um lado político também, querendo ou não querendo. Hoje aqui na cidade de São Paulo a gente tem as ciclovias, né? Como que a gente tem as ciclovias? Como é que foi a história disso? Política. Política. Por quê? A gente ia muito nas bicicletadas, a gente ia muito nas bicicletadas e bicicletadas sem roupa, bicicletadas pelados, né? Todas aquelas coisas, ia bastante. Ninguém estava passeando lá, era um passeio, mas ele tinha essencialmente um fundo político, o quê? Queremos ciclovias. E isso consome tempo, você deixa de fazer as coisas que você gosta. Então, quantas vezes eu deixei de ir na balada, quantas vezes eu deixei de namorar, quantas vezes eu deixei de viajar. Então, nós que viajamos de bicicleta, nós que gostamos de acampar, nós que gostamos de contato com o meio ambiente, a gente não pode simplesmente se limitar a trabalhar um mês inteiro, juntar dinheiro, ir para lá e depois voltar e trabalhar um mês inteiro e ficar repetindo isso. E usar a bicicleta como se fosse um hobby qualquer, como se fosse jogar bola de fim de semana. Então, como é que você faz isso? Olha, foi indo nas palestras, dando palestras, escrevendo. Isso é chato, isso te dá dor de cabeça, isso te dá encheção de saco, isso te dá... Você cria inimizades também, você cria inimizades, mas você cria amigos de verdade, que estão na mesma pegada que você está. Acho que é isso, senão eu vou falar muito. Eu acho assim que o fundamental mesmo, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender pelo menos um pouquinho inglês. Pelo menos um pouco, porque a riqueza que você ganha de poder conversar com pessoas de outro país, ela é gigantesca, né? A questão do clima, a Nova Zelândia é um país gelado, é um país frio, tá? Ela é frio inclusive no verão, então você tem que ir, acho que a melhor época mesmo é o verão, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, acho que até março dá para ir, tá? Depois disso fica assim, os caminhos começam a ficar assim com muito gelo mesmo, começa a nevar muito, então você não aproveita tanto. Então, eu já peguei temperatura negativa no verão, era janeiro, tá? Então você tem que estar com essas duas, você tem que estar com uma roupa leve para fazer a viagem que é quente, é calor, né, quando você está fazendo a viagem de bicicleta, mas você vai para esses lugares e esfria. Eu acho assim, são 2 ilhas, tem muita coisa para conhecer. Eu fiquei 40 dias, foi pouco, foi muito pouco, porque você tem a impressão assim, não, é uma ilha, são 2 ilhas, você consegue fazer a coisa, as distâncias são pequenas, você olha no mapa, você fala, não, mas tem muita sobe e desce, então você demora para chegar nos lugares, sabe? Então, às vezes 30, 40 quilômetros é um empenho grande, tá? Eu acho que você conseguir, se você tiver 2 meses assim, se tiver 2 meses, você viaja. Agora, se você não tiver 2 meses, porque a gente fica, às vezes, muito disso, né? Não, um dia que eu tiver 2 meses, eu vou para lá. E, às vezes, você nunca vai ter 2 meses, entendeu? Então, vai assim mesmo. Conheça o que dê para conhecer e volta. Olha, com relação ao preço da Nova Zelândia, os preços das coisas lá, eu não lembro exatamente de números, quanto que eu gastei. Eu não tenho a menor ideia. Eu lembro que eu voltei com um troco, porque essa história de acampar, a gente acaba economizando bastante dinheiro, né? Então,
Mas assim, eu lembro que o caro mesmo, se você quer ir para Nova Zelândia, você precisa juntar dinheiro para passagem. Então você tem a passagem, você tem a viagem. Por isso que é legal ter tempo, porque é um lugar que é, pelo preço da passagem aérea, é um lugar que dificilmente, assim, não é toda hora que você volta, tá? Mas tendo o dinheiro da passagem aérea, você consegue ir para lá.